Uma manhã especial onde a gente recebe membros novos. É sempre uma alegria poder receber pessoas novas na nossa família. Palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: Deus te ama do jeito que você é. Então aqui, queridos, eu estou com esse tema fazendo duas afirmações para vocês. Eu vou mostrar biblicamente, primeiro, que Deus te ama. Se há uma estratégia do diabo em relação à minha vida e à tua vida, é colocar no teu coração dúvida sobre o amor de Deus sobre a tua vida. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que o amor que Deus tem pela tua vida, o amor que Deus tem pela vida da tua família, por mais que o diabo tente fazer coisas para tentar desviar a tua atenção, é um amor permanente. Deus te ama hoje, vai te amar amanhã, vai continuar te amando até Jesus vir te buscar. Essa é a primeira afirmação que eu quero transmitir a partir desse tema que Deus certamente vai compartilhar aos nossos corações. E a segunda afirmação é que Deus te ama do jeito que você é. Deus não está preocupado se você está com a tua vida reta, se a tua vida está torta. Deus não está preocupado se você peca, se você não peca, se você está na igreja, se você não está na igreja. Deus te ama exatamente da maneira com que você é. Então eu vou trabalhar durante toda essa ministração com essas duas afirmações, biblicamente te mostrando de que primeiro Deus te ama e Ele te ama exatamente do jeito que você é. E quando a gente fala que Deus te ama do jeito que você é, aqui está muitas vezes as nossas crises. Porque muitas vezes a gente não se acha merecedor do amor de Deus. Eu conheço as minhas mazelas como você conhece as suas mazelas. E são essas mazelas que às vezes o diabo usa para dizer que nós não somos merecedores do amor de Deus. Quando nós erramos, quando nós tropeçamos no nosso caminhar, vem o diabo e diz assim: você é indigno do amor de Deus. Isso é uma mentira. Independente do que você faz, independente do que você fala, o amor de Deus ele não muda sobre a tua vida. Independente das tuas falhas, Deus continua te amando. E essa é a grande estratégia do diabo. Ele quer te convencer de que você é indigno por causa dos seus erros. E os seus erros não alterem absolutamente nada o amor que Deus tem pela tua vida. Você não precisa falar para mim, querido, mas você reflita no teu coração. Você se sente uma pessoa amada por Deus? Quando você erra com o teu cônjuge, quando você erra com o teu filho, quando você faz coisas que você sabe que você não deveria mais fazer, você sente o amor de Deus, querido? Porque são nesses momentos que o nosso coração se aperta. Porque além das circunstâncias, o que mais nos entristece é saber que a gente errou. E esse sentimento de que a gente errou é um sentimento onde traz dúvidas se Deus está me amando em função disso ou se Deus deixou de me amar em função disso. Aqui está a grande armadilha, queridos, no diabo em relação às nossas vidas. O diabo quer te convencer de que você não é merecedor do amor de Deus por causa dos teus erros. Isso é uma mentira. Isso é uma cilada para fazer com que você esmoreça na fé. O amor que Deus tem pela tua vida, queridos, que nem diz o nosso ex-ministro Magre, é imexível, ninguém toca. E quando a gente cai nesse engano de querer buscar a aceitação de Deus através do nosso comportamento, aí começa a nossa crise.
Porque a gente quer ser certinho, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer ter uma família abençoada, a gente quer... Mas não dá. Porque a gente é limitado. Aliás, nós não somos limitados. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu passei pelos PGs essa semana e eu ouvi muito disso, que nós somos limitados. Não existe filho de Deus limitado. Não existe ninguém no céu que seja limitado. E eu quero corrigir a minha palavra e trazer também essa mensagem para os líderes do PG. Não existe filho de Deus limitado. O que a gente pode ter é pontualmente uma falha. Mas como filhos de Deus, moradores do reino dos céus, não existe cristãos que são limitados. E como é que a gente procura a aceitação de Deus, queridos? Quando a gente não tem a consciência do amor de Deus, nos nossos atos, nas nossas atitudes. E quando a gente erra, a gente se sente o quê? Não merecedor do amor de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que Deus nos ama não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. E a Bíblia diz que Deus nos ama por causa de Jesus. Não é porque eu sou certinho, porque a minha família é certinho, porque eu faço tudo certo. Deus me ama porque um dia eu entendi de que Jesus foi o instrumento que Ele usou na terra para me devolver e me levar de volta para casa. É isso que a Bíblia diz. E não há nada que o diabo ou que qualquer pessoa pode fazer para mudar isso na tua vida. O amor de Deus, queridos, ele está baseado naquilo que você é e não naquilo que você faz. Entenda isso. Nunca inverta isso na tua vida. Deus te ama porque você é filho, não é porque você é certinho. Porque senão a gente vai ficar louco nessa nossa caminhada cristã. Nós não somos e não seremos cristãos certinhos, ainda que a gente lute por isso. E se eu condiciono o amor de Deus através de uma vida certinha, eu nunca vou se sentir amado por Deus. Porque não é essencialmente na minha vida que eu levo é que consiste o amor de Deus, mas é aquilo que eu sou, que é filho. Abra a tua Bíblia, por favor, em João 1:12. 1:12 e 13. João, capítulo 1. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor no 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui de que Deus te ama porque você é filho, porque você creu no nome de Jesus. Você é um filho espiritual de Deus, você foi adotado na família de Deus a partir de Jesus. E diz assim, não é que você é filho porque você nasceu da vontade do varão, porque você nasceu da carne, não. Você nasceu de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que ainda que você continue errando no teu caminhar com Cristo, você é filho de Deus. E é por isso que Ele te ama. Pensa você que é mãe e você que é pai, pensa nos teus filhos naturais. Os teus filhos fazem tudo aquilo que você quer? Eles são obedientes? Não, queridos. E a desobediência deles afeta o que você sente por eles? Não. É esse mesmo entendimento que nós temos que ter em relação a Deus. Ainda que nós tenhamos as nossas falhas, ainda que a gente tenha as nossas crises, isso nada afeta o amor que Deus tem pela minha vida e pela tua vida. Eu não sei se você já viu, mas às vezes parecem as mães visitando seus filhos em presídios de madrugada. Ela passa lá a noite inteira lá acordada para poder ver seu filho, queridos. O que essa mãe está fazendo? Vai amar seu filho errou, seu filho matou, seu filho estrupou, mas não interessa, isso não mudou o amor que ela tem por ele.
Queridos, mais importante, porque assim a gente tem a informação de que nós somos filhos, certo? Mas o mais importante do que essa informação de que a gente é filho, o que ser filho representa para as nossas vidas, queridos? O que ser filho de Deus representa ou deveria representar nas nossas vidas? É a certeza de que a gente é amado. Há uma diferença entre paternidade e harmonia. Eu tenho compartilhado isso nos PGs que eu tenho participado. Uma coisa é a paternidade, outra coisa é a harmonia. Eu tenho dito do meu próprio exemplo. Eu me chamo Luciano Rocha, meu pai se chama Eduardo Rocha, meu pai já partiu. Mas eu me lembro nos meus relacionamentos com meu pai, nem sempre foram um relacionamento sadio. Nós tivemos inúmeras discussões. O que liga a minha vida, a vida do meu pai, está além do meu sobrenome, do Luciano Rocha e do Eduardo Rocha. O que liga a minha vida com a vida do meu pai é o sangue. O meu sangue é sangue do meu pai e da minha mãe. E eu me lembro nos desentendimentos que eu tinha com meu pai, que quando a gente procurava se reconciliar, eu via o amor que o meu pai tinha pela minha vida. E ainda que meu pai quisesse me expulsar de casa, ainda que eu quisesse abandonar a casa dos meus pais, ele continuaria sendo meu pai, pelo sangue. Então, os desentendimentos, os erros que eu tinha com meu pai, em nada mudava, queridos, a paternidade. Continuava sendo meu pai. O que era afetado na questão era a harmonia que existia entre a minha vida e a vida do meu pai. Então, nunca misture isso, queridos. Você pode fazer coisas que entristecem o coração de Deus, mas Deus continua te amando. A paternidade ela não é afetada. O que talvez você faça, desaprove ou entristeça o coração de Deus, mas nunca afeta a tua paternidade, queridos. Essa é a grande diferença que a gente precisa entender na nossa vida. Você vai continuar tendo as suas crises com Deus. Deus vai continuar se entristecendo com seus erros. Mas jamais isso vai afetar o amor que Deus tem pela tua vida. Você não precisa abrir mais em Romanos 8,39, diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, nem as alturas, ou seja, nem o céu, nem a profundidade, ou seja, nem o inferno, poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, queridos. Os teus erros podem te separar do amor de Deus? A Bíblia está dizendo que não. As suas pisadas de bola podem te separar do amor de Deus? A Bíblia está dizendo que não. Quando você não vem ao culto, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, isso pode te separar do amor de Deus? Não. Isso vai trazer um retardamento no teu crescimento espiritual? Vai. Mas isso afeta o amor que Deus tem pela tua vida? Não. É isso que a Bíblia está dizendo. Nem as alturas, nem a profundidade, nem o céu. Olha o que Deus usa, que Deus usa o céu e usa o inferno. Nada que aconteça aqui pode separar o amor que Deus tem pela tua vida. E aí, às vezes eu converso com cristãos em crise, e eles dizem assim, eu acho que Deus já se cansou de mim. Eu acho que a minha cota com Deus já chegou no limite. Eu acho que Deus não tem mais paciência comigo, Luciano, porque eu erro tanto, eu faço tantas coisas erradas, eu venho na igreja, peço perdão, vou lá, erro, eu acho que Deus está no limite. Eu falo, queridos, isso não é verdade. E aí essas pessoas, se elas não se firmam na verdade, elas acabam abandonando a fé, sendo filhas aceitas e amadas por Deus. E aí, como elas se afastam de Deus, elas se sentem fracas e param de lutar.
E aí passa a viver uma vida de derrotado. Porque não se acham digna do amor de Deus, que é uma mentira. E aí, enquanto ela fica ajoelhada, o diabo faz festa, porque é isso que ele quer, no fundo, nos convencer que nós não somos dignos de ser filhos de Deus e vivemos como derrotados. A base espiritual do teu crescimento, queridos, é você ter a convicção de que o amor de Deus pela tua vida é incondicional. Deus te aceita como você é. Deus não condiciona o amor dele às coisas certas ou às coisas erradas que você faz na tua vida. Se você erra, Deus te ama. Se você acerta, Deus te ama. Se você peca, Deus te ama. Se você não peca, Deus te ama. Isso não muda o amor de Deus. Deus te ama, queridos, e Ele vai continuar te amando todos os dias pelo restante da tua vida. E por quê, queridos? Porque você é filho. Você tem sentido teu pai, queridos? Ou você está tão preocupado com os teus erros que você perdeu sua identidade de filho? Porque é isso que nós fazemos. Eu tenho ensinado as pessoas aqui que se você não está feliz com o teu comportamento, olha para a tua identidade. Porque é a partir da tua identidade que você muda teu comportamento. O que a gente faz? A gente deixa que o nosso comportamento mude a nossa identidade de filho. Nós não podemos aceitar isso, porque isso não é verdade. Se você tem um comportamento hoje que não está condizente à vontade de Deus, você quer mudar esse comportamento? Resgata a tua identidade de filho. Quando você se posicionar como filho, você vai ver que esse comportamento ele muda de uma maneira automática. Tem uma senhora que tentou suicídio por 3 vezes, queridos. Uma senhora de uma boa igreja, uma senhora com uma família muito bem estruturada, e por 3 vezes consecutivas ela tentou tirar a sua vida. E um dia ela foi procurar o pastor da igreja dela, e ela diz assim: eu sou uma miserável. Primeira coisa errada, não existe filho de Deus miserável. O que existe são os nossos tropeços, mas miserável não. Filho de Deus nenhum é miserável. E ela disse assim para o pastor, falou assim: olha, eu me sinto miserável porque eu tentei tirar minha própria vida. Eu me sinto fracassada. E o pastor disse para ela: Deus te ama não é porque você é perfeita. Deus te ama porque você é filha dele. Deus te ama porque a natureza de Deus é o amor. A Bíblia qualifica Deus como amor. É por isso que Ele te ama. Independente daquilo que você tentou fazer. E ela insistiu com o pastor dizendo assim: mas eu tentei acabar com a minha própria vida. Como que Deus pode passar por cima disso tudo? Como é que Deus me aceita tentando tirar minha própria vida? E o pastor sabiamente levou ela a pensar na relação dela com o filho dela. E perguntou para ela: se o teu filho, que você tanto ama, tentasse tirar a própria vida, como é que você reagiria? Ela disse assim: não, se o meu filho tentasse tirar minha própria vida, a própria vida dele, eu ia ficar muito triste e eu ia tentar amá-lo ainda mais. E o pastor disse para ela: então, você está me dizendo o quê? Que Deus que é perfeito não é bom o suficiente como a senhora que é imperfeita? E ela entendeu de que ela estava cultivando sentimentos errados em relação a Deus. Por isso que eu falo que sempre cuidado com a tua mente, porque sentimentos errados nos levam a caminhar por caminhos errados. E ela colocou o seu sentimento em ordem, e ela aceitou o amor de Deus apesar daquilo que ela tinha feito. Deus te ama do jeito que você é, queridos. Nunca deixe que nada diferente disso permeie teu coração. Porque esse é o coração de Deus. Dá para entender? Não dá para entender. A gente consegue talvez ter uma ideia quando a gente olha para o nosso filho, para a nossa filha, que pica na bola, pisa na bola, que não desobedece, mas a gente continua amando.
nos entristece, mas não afeta e não muda o amor que nós temos por eles. Lembra da parábola das 99 ovelhas que Jesus contou? Jesus disse que haviam 99 ovelhas que estavam em segurança e uma havia se perdido. Uma havia se desviado. E o que Jesus disse para nós nessa parábola? Que ele deixou as 99 para ir atrás daquela que estava perdida. Esse foi o amor de Deus. Deus não se contenta, queridos, com uma ovelha que se perde do seu rebanho. Ele falou assim, olha, fico aqui que eu vou buscar aquela que está perdida, e foi para o mundo, e foi lá e resgatou e trouxe aquela que estava perdida para dentro do seu rebanho. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo na casa do seu pai, deu uma crise existencial nele, pediu a herança, o pai dividiu, o filho pródigo foi embora, gastou tudo que tinha no mundo, voltou arrependido. O que o pai dele fez, querido? De braços abertos, vem cá, meu filho. Não importa os teus erros, não importa se você gastou a herança, não importa se você deixou a minha casa, o que importa é que você voltou. Esse é o nosso Deus, querido, que a gente tem que viver. Você é filho pródigo, está longe de Deus, volta para casa, Ele está de braços abertos. Se você está aqui hoje, talvez como uma ovelha perdida, é porque Ele veio atrás de você. É assim que Ele age conosco. Ele passa por cima das nossas fraquezas, Ele passa acima dos nossos pecados, porque nós somos filhos. Vou contar uma historinha para você, queridos. Um filho pediu para o pai comprar um coelhinho para ele. E o pai foi na loja com o filho e comprou um coelhinho branquinho para ele. E levou para casa. E o filho adorava o coelhinho. E o filho brincava com o coelhinho. Uma semana depois, o pai voltou do trabalho para casa. E a mãe chamou o pai do lado e disse assim, olha, vai conversar com o teu filho, porque ele maltratou o coelhinho. O pai, mas como maltratou o coelhinho? Pois é. Eu estava espiando ele brincar no quintal e eu vi ele maltratar o coelhinho. O pai foi falar com o filho e falou, filho, a mamãe falou que você maltratou o coelhinho que eu te dei. Ele falou, não, pai. Jamais eu ia maltratar o coelhinho que o Senhor me deu. Eu amo tanto ele, pai. E o pai insistiu, filho, mamãe disse que viu você maltratar o coelhinho. Ele falou, não, papai, ela viu coisa errada, mas eu não maltratei o meu coelhinho. Aí o pai desistiu de tentar tirar a verdade do filho, porque de fato ele tinha maltratado o coelhinho. Na semana seguinte, o pai chega de volta do trabalho para casa e a mãe, do mesmo jeito, vai falar com o teu filho. O que aconteceu dessa vez? O coelhinho morreu. E o pai foi até o quintal, ele encontrou o filho debruçado e o coelhinho em cima de uma lona preta e o rapaz chorando por causa do coelhinho. E aí por um tempo o pai foi conversando com o filho para falar sobre a morte, sobre o sentido da morte, e decidiram enterrar o coelhinho. Semana que passou, o pai chega em casa de novo, a mãe chama o pai de novo e fala assim, vai lá no quintal conversar com o teu filho. E o pai falou, mas o que aconteceu dessa vez? Teu filho desenterrou o coelhinho. E quando o pai chegou e viu o coelhinho todo sujo, de terra, e o filho chorando, o pai começou novamente a falar sobre a morte, sobre o sentido da morte. E aí o filho chegou para o pai e falou assim, pai, eu acho que nós não fizemos um enterro cristão do meu coelhinho. Nós não fizemos o velório do meu coelhinho. E o pai falou, ok, vamos fazer então. O pai pegou 2 gravetos, fez uma cruz, fez lá uma cova mais adequada e enterraram o coelhinho. E aí na hora da oração o pai falou para o filho, filho, ora pelo coelhinho. O filho disse assim, não papai, ora o Senhor. O pai falou, não, mas o coelhinho era seu. E a oração desse jovem foi assim, queridos. Querido Jesus,
Não permita mais que eu maltrate os meus bichinhos. Quando o pai ouviu essa oração, queridos, o pai disse para o filho: filho, você sempre pode ser honesto com o pai, porque eu sempre vou te amar, filho. Pode ser que eu não aprove o que você faz, mas eu sempre vou te amar. O que esse rapaz estava tentando, queridos? Em omitir a verdade com o pai? Estava com medo de perder o amor do pai. A mentira, na cabecinha dele, era uma maneira dele continuar sendo amado pelo pai dele. E o pai dele diz assim: querido, fale sempre a verdade para o teu pai, porque independente daquilo que você fizer, independente daquilo que acontecer, você continua sendo meu filho, eu sempre vou te amar. Pode ser que eu não aprove, pode ser que eu me entristeça, mas o meu amor por você nunca será abalado. E é o mesmo, queridos, que Deus disse para você nessa manhã. Deus sempre vai te amar. Não importa o que você fizer. Se você errou, se conserte com Deus. Se você tem coisas na tua vida que ainda não consegue mudar, queridos, não permita que isso mude a tua identidade de filho. Deus continua te amando e vai continuar te amando. Não importa as tuas limitações, não importa os teus erros, Deus vai continuar te amando. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E quem você é, segundo a Bíblia? Um filho espiritual de Deus. Deus não abre mão da tua vida, querido. Não deixe o diabo te enganar e colocar dúvida no teu coração em relação ao amor que Deus tem pela tua vida. Vou pedir para o Bruno vir aqui, Bruno, por favor. Queridos, o que Deus quer é que você aceite a tua identidade de filho e viva como um filho de Deus. Mas ainda quando de repente você esquecer que você é filho, continue com a certeza de que Ele continua te amando. Mesmo que você tropece na sua caminhada, Deus continua te amando. Mesmo com os teus erros, Deus continua te amando. Ele não abre a mão da tua vida. Eu conheci um jovem recentemente, querido por seus pais, um jovem que havia fracassado nos estudos, um jovem que havia fracassado no trabalho, e que os pais decidiram encaminhar ele para um psiquiatra. E eu fui falar com esse jovem. Esse jovem disse que ele era um caso perdido. Eu falei: querido, não existe caso perdido no céu. Você está com uma visão errônea daquilo que você está vivendo. E comecei a falar sobre o amor de Deus pela vida dele. Fui falar de quem ele era em Deus, a identidade dele em Deus, que não era o comportamento dele que mudava aquilo que ele era em Deus. E ele disse assim: Luciano, mas todo mundo quer mudar meu comportamento. Todo mundo quer que eu vá bem na escola, todo mundo quer que eu vá bem no trabalho, os meus pais já mandaram para o psiquiatra, todo mundo quer mudar o que eu sou. Eu falei: eu não estou interessado no seu comportamento, eu estou interessado em se você sabe quem você é. Essa é a minha preocupação, eu não estou preocupado com o teu comportamento. E passei mais um tempo falando com esse jovem sobre a paternidade e a filiação dele em Deus. E conforme eu fui passando pela Bíblia, fui mostrando biblicamente quem ele era, quem era Deus e o amor que Deus tinha pela vida dele, eu percebi que o semblante desse jovem começou a ser mudado. E no dia seguinte ele me ligou agradecendo pelo tempo que a gente teve junto. E ele disse assim: Luciano, eu nunca me senti aceito como eu estou me sentindo hoje. As pessoas sempre colocavam peso na minha vida, sempre me cobravam pelos meus erros, sempre havia uma pressão sobre a minha vida, e eu nunca me senti aceito por Deus como eu estou me sentindo hoje. O que mudou, querido? Era o mesmo rapaz. Mudou o foco dele. O foco dele estava onde? Nas pessoas que criticavam o seu comportamento.
Onde ele colocou o foco dele? Na identidade dele de filho. Sentiu paz. Um filho aceito e amado por Deus. Assumiu sua identidade. E um pouco mais de tempo, eu sei que ele mudou seu comportamento. Passou a ir bem na escola. Foi promovido no trabalho. O que mudou? Mesma pessoa. Foco, a visão, o entendimento de quem ele era. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de orar pela tua identidade de filho aceito e amado de Deus. Eu não sei se há alguma barreira entre você e Deus, queridos. Eu não sei se por causa dos teus erros, por causa do teu comportamento, ou por causa de coisas que as pessoas dizem a teu respeito. Tudo isso é para poder trazer confusão no entendimento de quem você é. E Deus te ama porque você é filho, não porque você é perfeito. Ah, se você soubesse e vivesse isso, queridos. Se o teu comportamento não tivesse tanta influência na tua relação com Deus, queridos. Se você tivesse uma relação entre pai e filho, entre filha e pai, você ia ver quantas coisas iam ser facilitadas na tua vida, querido. Não se preocupe com o teu comportamento, se preocupe com a tua identidade. É a tua identidade que muda teu comportamento e não o teu comportamento pode influenciar na tua identidade. Essa é a equação, queridos. Estava falando com o Wagner ali, a gente vai fazer um trabalho intenso sobre a nossa identidade em Deus a partir de agora. Intenso, até ficar claro no meu coração, no teu coração, de quem nós somos. E aí o diabo vai parar de brincar com a minha vida e com a tua vida. Porque você mora no céu, é isso que a Bíblia diz. Que nós somos transportados para o reino da luz. E não dá para estar na luz e nas trevas, nós estamos na luz. A Bíblia diz que nós somos hoje, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nada daquilo que você faz na terra hoje tira a tua habitação que é no céu. Como é que você tem vivido, querido? Como é que os teus erros têm interferido na tua identidade? Sabe, queridos, às vezes é bom a gente ser um pouco mais seletivo com aquilo que a gente ouve em relação à nossa vida. Porque as pessoas, por maldade e por ignorância, querem fazer com que a nossa vida fique sem valor. E não faça isso, querido. Você é obra-prima da criação de Deus. Não deixe que pessoas que não sabem o que você está vivendo, queridos, tire a tua identidade de filho e de filha. Nunca perca a sua identidade, queridos. Seja mais seletivo com aquilo que você tem ouvido, porque talvez as mentiras que têm falado a teu respeito tenham roubado a tua identidade de filho e de filha. Deus te ama, querido. Se você soubesse disso. O que mudou minha vida foi eu crer no amor de Deus. Quando eu aprendi o que é o amor de Deus, queridos, muitas coisas da minha vida mudaram. Comportamento, atitudes, atos, a maneira com que eu me relacionava com as pessoas. Essa questão de querer ficar agradando todo mundo ao mesmo tempo. Essa epidemia de querer agradar os outros. De querer ser aceito pelos outros. Você é aceito por Deus, querido. Sinto muito as pessoas que não gostaram de você. Você não pode fazer nada. A gente vai se anulando para tentar fazer o outro feliz. Não faça isso. Não anule a tua vida por causa de ninguém, querido. Você é filho de Deus e viva como um filho de Deus. Aceito e amado do jeito que você é. Com todas essas mazelas que você carrega e que eu carrego, você é um filho e uma filha amado de Deus. E nunca se esqueça
que nada do que você fizer ou deixar de fazer vai mudar a tua filiação. E Deus vai continuar te amando. Ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas dizem que você deveria ser diferente, a partir de hoje você diz assim, olha, desculpa, querido, eu até acho que você tem o direito, mas eu sou um filho aceito e amado de Deus. Deus me aceita do jeito que eu sou, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas dúvidas, com os meus pecados. Sabia que você morreu por pecado, querido? Romanos 6,6 diz que nós não temos mais relacionamento com o pecado, que o velho homem foi morto e ressuscitou com Cristo na cruz. Esse negócio, você peca, então Deus não te ama, é mentira, querido. Você pode errar. Sabe qual foi o maior milagre que Deus fez na terra até hoje? Transformar você num pecador, num santo. Esse é o maior milagre. Pegou o Luciano, um pecador, e através de Jesus me tornou um santo, porque é isso que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia não diz que eu sou um pecador. A Bíblia diz que eu sou um santo que erra. Olha que milagre, querido. Pegou uma miséria que era esse homem aqui e transformou ele num santo. Que está sendo tratado por Deus, que está sendo ajudado por Deus, que ainda erra, mas levanta, mas não sou mais um pecador. Esse é o maior milagre que Deus poderia fazer nessa terra. E é isso que Ele fez pela tua vida. Claro que eu não estou aqui incentivando que a gente tenha uma vida acomodada no pecado, não é isso, querido. O que eu estou dizendo para você é que o teu pecado não tira aquilo que você é, filho de Deus. Eu vou pedir para que você fique de pé, queridos. Eu queria, se você precisa de uma oração, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu queria chamar o Wagner para vir aqui à frente. Se você entrou aqui com o teu coração apertado nesta manhã, queridos, nós queríamos orar pela tua vida. Não se preocupe com a logística, vou ter que ir lá na frente. Queridos, se a palavra falou no teu coração, venha receber uma oração de Deus, venha receber um conforto de Deus, que é teu Pai. Nós queremos orar no sentido de trazer a convicção de que você é filho de Deus. E a minha oração para que o Espírito Santo possa selar, querido, essa verdade no teu coração, para que você não continue carregando os pesos da tua imperfeição no teu caminhar cristão. Então, enquanto o Bruno estiver louvando, eu vou pedir para que, se você hoje precisa voltar aos braços do teu Pai, querido, você faça isso aqui, que eu vou orar pela tua vida, o Wagner vai orar pela tua vida. Se você tem carregado pesos que não deveria carregar, queridos, vem aqui, deixa tudo aqui que é teu, volta leve para tua casa. Deixe que a semana seja uma semana diferente na tua vida e que você descanse nos braços do teu Pai. Se Deus falou com você, queridos, não deixe de vir receber a oração, porque essa palavra vai ser selada no teu coração. E você vai ver que essa semana vai ser uma semana diferente. Porque Deus te ama por aquilo que você é, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. A oportunidade está aberta, o Bruno vai louvar e adorar. Se você quiser receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus.